Daemon é um dos tipos de anime que eu mais amo assistir, que é essa relação entre pai e filha, mesmo não sendo exatamente pai e filha, mas que é essa ideia de um adulto responsável tendo que tomar conta de uma criança. Porque isso acaba dando noção do que é ter responsabilidade, que não é só responsabilidade sobre si mesmo, mas sobre outra pessoa, sobre uma vida que está começando agora e tem que aprender tudo quase do zero, sabe? Então é sempre uma sensação, digamos que boa, você, tipo assim, assistir algo nesse nível. Só que a questão é que você tem que ter dois básicos. O primeiro, que geralmente é o mais fácil, é a criança tem que ter carisma, sabe? Tipo assim, você não tem que fazer uma coisa toda, tipo assim, ah não, ela tem que ser bem construída, tem que ter um puto desenvolvimento, não. Faz uma criança normal, sabe? Que, tipo assim, instável, sabe? Que, tipo assim, age como uma criança normal, só que, no mínimo, ela tem que ter um pouco de carisma. Porque não adianta você fazer uma criança normal e ela ser um pé no saco, sabe? Não, você tem que gostar de estar assistindo as cenas que tem ela, sabe? E o outro ponto que é o mais importante de todos, e é o que faz a obra funcionar, é que o adulto tem que ser uma pessoa responsável, sabe? Porque isso que torna a obra interessante. Você vê um adulto ganhando responsabilidade para cuidar de uma criança. E Daemon erra nesse segundo ponto, porque o adulto não é responsável. Tipo assim, a obra tem muitos personagens. Só que o protagonista, o foco principal da obra, é aquele rapaz lá que tem uns 30 e poucos anos e, tipo assim, toda a história dele já mostra que ele é um cara completamente irresponsável, sabe? Que comete um monte de erro, que é impulsivo, tipo assim, só qualidade ruim, sabe? É aquele cara que, tipo assim, quando você vê alguma obra, ele é o plano de fundo. Sei lá, em Oregairo, por exemplo, ele seria o Toby. Sabe, o cara divertido, que fala pra caramba, que melhora o clima, mas que você não gostaria de ver ele o tempo todo em cena. Sabe? Ele é pra ser o cara divertido, mas que, digamos que ele mais tira diversão do que dá diversão quando você tá assistindo uma obra como essa. Sabe? Então eu diria que Daimon falha em criar uma atmosfera agradável para esse tipo de obra, sabe? Porque você não tem aquele sentimento da hora de pai e filha, sabe? Você tá assistindo, acompanhando a história entre eles, mas é quase como se você não tivesse um objetivo por estar assistindo, porque você sabe que não tá progredindo muito o personagem principal. A garota vai acabar progredindo em algum momento, mas o protagonista, você não tem nenhuma esperança por ele. O que faz até você questionar por que você está assistindo essa obra. O anime em si não tem uma especialidade, né? Ele não tem uma direção boa, ele não tem uma animação boa. De vez em quando faz parecer que tem umas animações boas, do nada eles. A gente tava falando sobre isso, né? Do nada eles simplesmente colocam um cara que é careca e sem olho pra não animar, porque demora muito pra animar, né? Porque esse é o único motivo pra você fazer um professor de, sei lá, 23 anos e ser completamente careca, né? Mas beleza. Fora esse negócio de questão de personalidade ou de especialidade, ele não tem nada que ele vá ressaltar em relação aos outros animes, por exemplo, os outros animes da temporada, né? Então, o que a gente tenta encontrar em um anime como esse? Como eu disse pro Lucas, né, quando a gente começou a assistir né, no início, quando eu disse pro pessoal assistir esse anime comigo, né? Eu só cheguei e disse, cara, isso aqui parece ser interessante. Olha só esse nome, é a mistura do amor. Eu acho que Daimon em japonês é tipo isso. A mistura do amor. E aí o pessoal, obviamente, chegou e disse, caralho, tu vai assistir essa merda dessa novela? Porque, obviamente, vai ser uma novela da tarde. Algo com, né, o nome desse provavelmente vai ser um novelão sem graça. E eu gosto desse tipo de obra, né? Por mais que tenha saído muitos animes nessa temporada, que seja esse negócio meio novelão, meio bobalhão, assim, ele ainda consegue se encaixar em uma especificamente em um estilo que eu me agrado, né? Que é esse estilo meio pai e mãe, entre aspas, né? Pai e mãe é foda. Esse estilo pai e filha, né? Entre aspas, assim. Que é um estilo que seria da hora se os dois personagens, né, no caso a garotinha de cabelo verde, eu acho, e o cara mais velho, fossem de fato os mais importantes da obra, né? Porque por mais que o episódio 1 e o episódio 2 foram completamente focados nos dois, né? O primeiro episódio foi mais no cara e o segundo episódio Você tá é, confundindo. O primeiro episódio foi focado na garotinha, que foi um episódio bom e interessante, mas é claro, o episódio poderia ser melhor se o protagonista fosse uma pessoa responsável, e ele não é, sabe? E o segundo episódio foi focado naquela nova personagem que é aquele drama sobre ela querer ser música. puta que pariu, por caralho, tu me lembrou dessa merda, velho.
Mas, tipo assim, o primeiro episódio começa com a introdução do personagem principal, que era pra ser o personagem principal, e aí o episódio inteiro é cercado também pelo drama da garotinha, que parece ser muito importante, parece ser interessante. Então, a expectativa que eu tinha pro segundo episódio é as mesmas coisas que vieram pro primeiro. Os dois vão ser o centro da obra. E no segundo episódio, eles simplesmente colocam uma personagem que tem uma história que é resolucionada no mesmo episódio, e no terceiro episódio ela simplesmente para de existir. Como se ela não tivesse nem cheiro, nem corpo, e simplesmente só nasceu pra o episódio 2, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que você. Eu acho que o anime, pra começar, seria muito bom se não existisse o episódio 2. Mas já que existe o episódio 2, eu acho que se tivesse só mais foco nos dois personagens ali principais, na garotinha e no protagonista, no semi, do pseudo-protagonista, eu acho que seria muito mais da hora você ver a história dos dois, porque é um drama muito mais foda, né? É um cara que é um bobalhão, né? Mas toda a história meio que gira em torno dele ir para aquela lojinha de doces e tal, e eles ter essa personalidade dele completamente escrota, e o drama da garota, né? Que todo mundo que ela vê todo mundo que ela vê na rua, ela acha que é o pai dela. Então, tipo assim, obviamente eu não sei o que esperar dos próximos episódios, mas aquilo que eu vi nos 3 primeiros episódios é que ele não vai se aprofundar tanto nesses problemas de família ou algo assim, sabe? Ele não vai querer fazer um drama muito forte sobre esse tipo de coisa, porque ele vai realmente querer ficar numa zona de conforto, onde a gente vai ver um monte de personagens aparecendo, fazendo docezinhos fofos, e é isso. E pra mim, tipo assim, tá tudo bem você fazer esse tipo de coisa, mas a partir do momento que você cria pelo menos um foco no início da narrativa e você meio que destrói ele no segundo episódio, eu acho que tem um certo pingo de... Eu acho que eu sei a palavra que você tá procurando. Não tem um pingo de responsabilidade. Todos os episódios, até agora os 3 episódios que a gente viu, tá mostrando que, tipo assim, ela não se quer levar totalmente a sério. Porque, tipo assim, não que os temas que ela toca não são sérios, não, são temas interessantes. Só que parece que sempre que ela tá chegando perto de abordar um tema que chega naquele ponto, tipo assim, é mais pesado, ela volta atrás. Tipo assim, lembrou até do da Nazi, não? Lembra que eu falei, caraca, é o primeiro anime de mecha que eu vejo que rola destruição na cidade e eles mostram, caraca, pessoas morreram, né? O que era pra ser óbvio, mas parece que ignora. Tipo, só que aí o Danazon não cita isso depois, não importa, sabe? Não vou entrar nesse assunto, porque isso é muito pesado, né? Morte é muito pesado. Tipo, esse anime eu tenho essa mesma sensação. Eles começam, tipo assim, mostrando esse abandono de toda essa situação dela, só que vai lá e eles voltam atrás. Sabe, faz cenas fofinhas, coloca esse moleque responsável pra tentar mudar o clima e deixar a obra mais fofinha, bonitinha, sabe? No segundo episódio, quando teve a mina lá que queria ser música. Pô, um tema interessante, né? Só que aí você vai ver, não é que, nossa, é muito complicado, não. A mina só não falou com os pais dela. Que ela assumiu que os pais dela iam proibir ela de ser música. Porque os pais eram muito rígidos? Porque os pais exigiam muito dela? Não, ela só imaginou que seria isso. Sabe, nunca teve tipo assim, uma prévia ou uma razão pra ela pensar nisso. Ela só pensou. O que mostra que, tipo assim, o drama que foi construído foi muito idiota, sabe? Então, tipo, o problema desse anime é que ele não quer ser responsável, sabe? Ele, tipo assim, a ideia dele é interessante, só que ele não quer passar disso. Ele quer fazer uma ideia interessante e ser só um anime bonitinho, sabe? Então você que tá esperando um drama, algo mais sério, um desenvolvimento interessante, eu acho que não vai ter. Porque a partir do momento que você começa um primeiro episódio maneiro, interessante, só que o problema maior dele é justamente o protagonista, e no segundo, aquilo que tu viu no primeiro não é nem relevante pro segundo, já que, tipo assim, o segundo não é mais sobre a garota e nem sobre o protagonista. É sobre uma mina nova que já é introduzida naquele episódio e já nem aparece no episódio 3. Tipo, já mostra que essa obra não quer fazer um bagulho linear. Não quer construir algo pra você ver tudo aquilo sendo usado depois. Não. Ela só quer fazer algo bonitinho e episódico. Mas a gente pode se perguntar, o que que fez a gente ficar olhando pra tela do computador por mais ou menos 70 minutos? Porque a gente ficou assistindo muito tempo isso aqui, né? A gente assistiu 3 episódios disso aqui. Muita gente, o amigo nosso já dropou.
Né? Porque ele disse, isso aqui é uma merda, isso aqui é completamente previsível, e isso aqui vai ser uma bosta. E eu disse, Pior que não não, tem que nem isso? como negar o que ele disse, porque nesse episódio, quando apareceu aquela mina passando, ela falou: "Ah, não, eu fui rejeitada". Eu falei: aposto que é o protagonista, né? E era, o pior que era. Não, a primeira coisa que eu pensei naquele momento foi, ah, eu acho que ela vai ser o par amoroso do protagonista, mas eu não pensei em nenhum momento que ele seria o cara que jogou ela fora simplesmente pra vender doce, né, cara? Então, tipo assim, porra. Não, e o papo desse. Porra, o papo é completamente idiota. Tipo assim, eu achei no início que ele seria uma obra séria. E agora eu tô me lembrando desse episódio que ela simplesmente deixou ele porque ela não gosta de doces orientais, ela gosta de doces ocidentais. Ou seja, ela acabou com um relacionamento por causa disso. Não, não, não. Eu acho que isso daí foi só um motivo que ela encontrou pra rejeitar ele, mas tipo assim, ela não queria ficar longe dele. Acho que foi só aquela coisa de tsundere, tipo assim, encontrou um motivo pra falar que não quer ficar com ele, mas esperava que ele fosse atrás dela. Só que aí quando ela voltou pro apartamento, ele foi embora e valeu. Sabe? Eu acho que foi isso, entendeu? Não, isso aí não é coisa de tsundere, isso é coisa de retardada, porra. É, mas de tsundere é retardada. Enfim. E aí, do nada, ela veio de Tóquio, ela foi pra. Eu não sei qual é a cidade desse anime, mas ela foi pra cidade agora que ele tá, né? E por algum motivo do universo, a garotinha encontra ela, né? Depois de ter passado mais ou menos 2 horas no ônibus. E aí as coisas acontecem e tal, tipo assim, eu tenho quase certeza que essa garota não vai aparecer no próximo episódio. Mas ela é uma personagem que é o que a gente não tinha visto nos últimos 2 episódios, que era alguém responsável, né? E não só alguém responsável, como parece ser interessante. Do tipo assim, como é que ela conseguiu se apaixonar por um cara como protagonista? E também que ela vai trazer muito à tona também o passado do protagonista, né? Apesar daquele flashback escroto que eles fizeram do nada, né? Deles estarem deitados na casa deles e ele chegar e dizer, porra, quero ir pro festival com você. Fora isso, eu não sei nada da relação dos dois. Eu só sei que ele literalmente jogou ela fora por causa de doce e foi isso. E aí seria muito mais da hora se eles aprofundassem a relação dos dois, assim como a relação de todos os outros personagens ali, né? Que uma hora ou outra vão ser jogados fora e só vão ser trazidos por causa do humor, né? Ou por causa de alguma piada. A gente tem que destacar aqui que esse anime, ele é bom. Se ele fosse um anime merda, a gente não estaria assistindo ele. A gente já teria até dropado ele, sabe? Só que, tipo assim, por exemplo, o Victor falou: ah, não, a gente fica parado assistindo ele. E, tipo, não é como se a gente estivesse reclamando do anime, sabe? A gente, nossa, que cena chata. Não, sabe? O anime é divertido. Eu falei: o anime tem ideias interessantes. O anime até consegue aprofundar alguma dessas ideias, apesar de, como eu falar, ele não querer ir além para não tornar a obra muito séria, sabe? Só que o que estraga esse anime, sabe? O que deixa ele desinteressante, sabe? O que quando a gente olha a gente fala, pô, isso aqui podia ser melhor. É o protagonista. Você falou, pô, não, eles podiam aprofundar agora mais eles, já que essa mina chegou, né? Velho, se fosse só a mina, eu ia falar, pô, interessante, porque eu gostei dela. Eu gostei que ela é uma pessoa responsável, sabe? E você falou, ah, o que que ela viu nele? Eu acho que eu poderia dizer que, tipo assim, por ela ser uma pessoa muito responsável, eu acho que ela quer ter alguém com quem ela possa cuidar, entendeu? Que ela queira cuidar. Então, tipo, eu acho que ela tá com ele justamente porque ela tem essa mania de querer cuidar dele. Como a gente viu naquela cena dele fazendo tudo errado e ela naturalmente foi lá e cobriu ele, sabe? Então, tipo assim, pelo visto é algo que ela gosta de fazer, que é cuidar dele, sabe? Então, faz sentido. O problema é que, tipo assim, pô, deve ser interessante ver o passado deles por conta dela. Mas eu não tô nem aí pro passado do protagonista porque a gente já sabe. Ele provavelmente só fugiu de casa, foi tocar numa banda por 10 anos, falhou e voltou pra casa. Tipo, que personagem mais merda. Tipo, é a única palavra que eu tenho agora. Merda. Sabe? Não tem nada de interessante nele. Chega pra namorada dele e diz: Meu Deus, eu vou ter que te deixar, vou ter que fazer doce, porra. Tipo assim, é aquela coisa, era pra eu levar isso a sério, isso é pra ser uma cena séria, porque tem toda ela, tipo assim, porra, eu fiquei, caralho, agora o bagulho é sério no momento que ela pegou a bolsa, começou a botar as coisas dela e foi embora. Só que aí no final ela chega e diz: Eu não gosto de doces ocidentais. E acaba, é isso. Esse é o flashback, entendeu? Não, mas eu até consigo entender o lado dela, porque pensa só, sabe? Do nada você chega, tipo assim, tá tudo de boa, sabe? Com seu namorado. Você chega na sua casa e fala assim: ah, não, caraca, tu perdeu sua banda, o que você vai fazer agora? Ele: ah, não, vou voltar pra casa, quero fazer doce. Você fica: tu é idiota? Até parece que vai fazer isso. Ela foi embora que, tipo assim, velho, ele não vai fazer isso. Ele não vai do nada abandonar tudo que ele fez
depois de ter saído de casa por 10 anos e vai voltar, né? E ela volta, caralho, ele realmente fez isso, né? Tipo, ele realmente voltou pra casa sem mais nem menos e pronto, vou fazer doce agora. Tipo assim, eu não julgo ela. Tipo, claro, ela devia conhecer ele por estar namorando ele, sabe? Porque se ela é uma pessoa responsável, ela sabe que ele é um completo irresponsável impulsivo. Só que eu acho que ela não imaginou que ele seria tão impulsivo a esse ponto, sabe? De tipo assim, largar tudo e não, vou voltar pra casa dos meus pais e fazer doce. Sabe? Eu consigo entender ela, sabe? Ninguém seria burro a esse nível. Infelizmente o protagonista é. Ele não é ofensivo, mas também não ajuda. Não é nada, cara. O anime, tipo assim, poxa, a gente não pode dizer que a gente vai se lembrar dele um mês, 2 meses depois. Mas também não é um anime que a gente perdeu o tempo aqui falando e a gente achou, sabe, que a gente podia estar fazendo algo melhor com esse tempo. É uma boa experiência, cara. Principalmente para tipo de pessoa que só assiste esse tipo de anime. Porque tem as pessoas que, porra, qual é o Slice of Life que eu vou assistir hoje? E nesse quesito, o cara ele vai gostar do Daemon, entendeu? O problema é essa coisa de ser muito previsível, porque a gente já viu 50 animes parecidos, a gente sabe o que vai acontecer. Pelo menos o Lucas sabe o que vai acontecer, porque tudo que acontecia, eu pensava, porra, não vai ser isso. E o Lucas disse, é óbvio que vai ser isso. E era, de fato, tudo o que ele achava. É óbvio que a gente não vai botar a culpa nele por ser previsível, né? Uma pessoa que tem menos animes, ou pelo menos assistiu menos que a gente, vai gostar também disso, sabe? Mas eu acho que poderia talvez trazer mais surpresa, né? Ser diferente, né? Que é o que ressalta hoje as coisas, né? Porque eu tava tendo esse papo com o Lucas aqui esses dias, que hoje todo mundo tem uma animação na média hoje em dia, entendeu? Não tem um anime que saia na temporada, até hentai, cara. Não tem um anime que saia na temporada que os caras parecem que animaram com a bunda, ou que é aquele CG horroroso. Até os CG, às vezes, por mais escroto que sejam, eles ainda estão equilibrados. Ou seja, hoje o que te tira daquele poço de animes totalmente parecidos é a forma que você vai apresentar as coisas. E a forma que o Daemon apresentou a obra dele, no início parecia ser interessante. E foi interessante. Tanto que a gente está no terceiro episódio. Mas o que realmente, porra, prejudicou ele é, de fato, que ele não deu continuação àquele hype, entre aspas. Não é um hype, mas ele não deu continuação àquele estilo dele próprio. Pelo menos do primeiro episódio, né? E aí eu acho que ele vai continuar episódico, vai continuar aparecendo personagens, e obviamente vai ter um final aberto. Ok, isso é previsível, mas e se não acontecer, sabe? Eu acho que o que faz eu continuar assistindo esse anime é o e se, sabe? Tipo assim, pô, é óbvio que ele vai aparecer personagens idiotas, vai aparecer um monte de personagens assim que parecem ser NPCs, né, que só entram no episódio pra nunca mais aparecer, mas e se tiver um desenvolvimento mais profundo sobre esse tipo de coisa? E se ele terminar bem, sabe? E aí a gente continua assistindo esse tipo de coisa. Mas até então, o Daemon não é muito diferente de muita coisa que a gente vê por aí. Bom, se até o final ele conseguir trazer esse clima sério, ou pelo menos fazer algo que seja muito interessante, a gente vai vir aqui e vai fazer um vídeo sobre, sabe? Porque a gente não vai parar de assistir ele. Apesar de toda essa crítica que a gente fez a ele, falar desses pontos negativos, destacar os problemas, ele não é um anime ruim, nem de longe, sabe? Ele ainda é um anime agradável de assistir. Só que ele não é grande coisa. Esse que é o problema, sabe? Essa temporada, inclusive, tá tendo muito disso, sabe? Como eu falei, essa é a melhor temporada dos últimos tempos. Porque pode até ter animes que são tipo assim, ok, só que não tem anime abaixo de ok, sabe? A maioria tá tipo assim, entre bom pra cima. Sabe, essa temporada tem muito anime de alta qualidade. E como eu disse, apesar desse anime ter problemas, ele não é um anime ruim, sabe? Vale a pena assistir, só que ele não é grande coisa e não vai ser memorável. Mas é claro, se chegar o momento que ele for, a gente vai fazer um vídeo e vamos falar sobre ele.